O que você faria se descobrisse que a tecnologia que usamos hoje é apenas uma sobra do que os militares escondem há 70 anos? Imagine um objeto cortando os céus a 20 vezes a velocidade do som, sem emitir um único ruído, sem deixar rastro de fumaça e sem respeitar as leis básicas da física. Em 1997, um ex-diretor da Lockheed Martin disse no seu leito de morte que nós já temos tecnologia para levar o ET de volta para casa. Mas esses projetos estão trancados em cofres tão profundos que nem o presidente dos Estados Unidos tem a chave. Hoje, nós vamos abrir a porta desses cofres. O que você vai ouvir agora não são suposições. São fatos documentados sobre aviões que legalmente não existem. A verdade está escondida em camadas de burocracia e orçamentos negros que movem trilhões de dólares para fora do alcance dos olhos públicos. Prepare-se, porque o que está voando sobre sua cabeça agora pode não ser deste mundo, ou pelo menos, não deste tempo. Para entender o que está acontecendo nos céus hoje, precisamos olhar para as sombras do deserto de Nevada. Tudo começa com a divisão Skunk Works da Lockheed Martin. O nome parece inofensivo, mas foi aqui que o impossível se tornou real. Eles criaram o U-2 e o SR-71 Blackbird em uma época onde os computadores nem existiam. Mas o jogo mudou nos anos 80 com os chamados Programas de Acesso Especial. São projetos tão secretos que o próprio Congresso não sabe para onde o dinheiro está indo. Bilhões de dólares desaparecem todos os anos do orçamento público, sugados pelo que chamamos de orçamento negro. Kelly Johnson, o gênio original por trás desses hangares, costumava dizer que a inovação acontece onde a luz não chega. Mas seu sucessor, Ben Rich, foi além. Em uma conferência em 1993, ele afirmou que qualquer coisa que você possa imaginar, eles já sabem como construir. Por que esconderiam algo tão grandioso? A resposta é o poder. Desde a década de 1940, após o incidente em Roswell, houve uma mudança radical na aerodinâmica militar. Passamos de hélices para jatos em um piscar de olhos. Muitos acreditam que essa evolução não foi natural. Foi o início da era da engenharia reversa. Enquanto a NASA fazia barulho com foguetes de combustível líquido para o público, o verdadeiro programa espacial estava sendo construído em bases subterrâneas como Dugway e Tonopah. Locais onde o espaço aéreo é tão restrito que até pássaros são monitorados por sensores infravermelhos. A prova definitiva de que estamos sendo enganados não está apenas em luzes no céu, mas no rastro de papel que o Pentágono tenta queimar. Vamos falar sobre o incidente de 1989 em Machrihanish, uma base remota na Escócia. Naquela noite, um controlador de tráfego aéreo e um especialista em radar registraram um objeto saindo do Mar do Norte a uma velocidade que nenhum computador da época conseguia processar. O objeto não tinha transponder, não respondia a chamadas de rádio e sumiu em direção ao Alasca em questão de minutos. Na manhã seguinte, o governo americano enviou um C-5 Galaxy para retirar algo de um hangar isolado. Testemunhas locais descreveram um formato triangular gigante, coberto por uma lona preta. Analistas de orçamento do Pentágono confirmaram uma discrepância de 2,3 trilhões de dólares, um dia antes do 11 de setembro de 2001. Donald Rumsfeld admitiu que o dinheiro simplesmente não podia ser rastreado. Para onde foi esse montante? A resposta pode estar no projeto Aurora. Durante os anos 90, sismógrafos na Califórnia registraram estrondos sônicos inexplicáveis, pulsos que não batiam com nenhum motor conhecido. Eram as chamadas rosários de fumaça, trilhas deixadas por motores de detonação pulsada. Mas o segredo vai mais fundo. Em 2002, o hacker Gary McKinnon invadiu servidores da NASA e do Comando Espacial. Ele encontrou uma planilha intitulada Oficiais Não Terrestres. A lista continha nomes de oficiais que não constavam em nenhum registro público e nomes de naves precedidos pela sigla USSS, United States Spaceship. Se esses oficiais não estão na Terra, onde eles estão? Aqui é onde a lógica comum falha. Vamos dissecar o TR-3B, codinome Astra.
Segundo documentos vazados e depoimentos de ex-engenheiros de Groom Lake, o coração dessa nave é o MFD, o disruptor de campo magnético. Imagine um anel circular preenchido com plasma de mercúrio, acelerado a pressões de 250.000 atmosferas e resfriado a temperaturas criogênicas. Quando esse plasma rotaciona a 50.000 rotações por minuto, ele gera um campo de supercondutividade de alta temperatura que altera a gravidade ao redor do objeto. O resultado? A gravidade da nave é reduzida em quase 90%. Isso permite manobras que matariam qualquer piloto em um caça convencional. Imagine um objeto de 100 metros de largura parado no céu, e em 1 milissegundo, ele acelera para Mach 12 sem fazer som. Em um avião comum, a força G transformaria o corpo humano em gelatina. Mas dentro do campo do MFD, o piloto está em uma bolha de realidade própria. Ele não sente a aceleração porque a inércia foi anulada. É por isso que radares detectam esses objetos saltando no espaço. Não é teletransporte. É apenas uma física que não nos deixam estudar nas universidades. Estamos falando de propulsão que não queima combustível. Ela deforma o tecido do espaço-tempo. Existem duas correntes de pensamento, e ambas são perturbadoras. A primeira teoria sugere que existe uma civilização dissidente, um grupo de elite dentro do complexo industrial militar que se separou do resto da humanidade. Enquanto nós lutamos por petróleo e baterias de lítio, eles possuem energia de ponto zero. Eles não compartilham isso porque o controle da energia é o controle do mundo. Se você tem energia infinita e barata, o sistema financeiro global entra em colapso. A segunda teoria é defendida por figuras como o ex-oficial David Grush. Ele afirma que esses projetos negros são o resultado de engenharia reversa de naves de origem não humana. O confronto é direto. Se o tic-tac avistado pelo comandante David Fravor em 2004 era um projeto americano, por que o governo deixou que ele humilhasse seus próprios pilotos de elite? A resposta é cruel. Teste de campo. Eles usam o próprio exército como cobaia para ver se sua tecnologia secreta é realmente invencível. Estamos vivendo em um mundo de dois níveis. No nível de baixo, nós discutimos política e carros elétricos. No nível de cima, naves triangulares viajam entre bases na Terra e na Lua em questão de minutos. A evidência está diante de nós, mas nossos olhos foram treinados para ignorar o impossível. Analisamos os documentos, ouvimos os pilotos e seguimos o dinheiro que desaparece nos cofres negros do Pentágono. O veredito não é sobre a existência dessas naves, é sobre o silêncio que as protege. Se você aceita a existência dessa tecnologia, você aceita que a humanidade já possui as chaves para acabar com a pobreza energética e a poluição. E é por isso que o segredo é mantido com força letal. Eles dizem que é para nossa segurança, mas talvez seja apenas para garantir que a pirâmide do poder nunca vire. Imagine um mundo onde o céu não é o limite, mas apenas o começo. Esse mundo já existe. Você só não foi convidado. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que essa tecnologia é um triunfo do gênio humano escondido nas sombras, ou estamos operando máquinas que nunca deveriam ter caído em nossas mãos? Se você já viu algo no céu que não conseguia explicar, relate nos comentários. O seu relato pode ser a peça que falta. O sistema quer que você esqueça. Eu estou aqui para garantir que você se lembre. O arquivo está encerrado, por enquanto.